noite aos amigos da Gazeta do Povo. Eu sou o Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, em que analisamos os fatos mais relevantes do dia, do Brasil e do mundo com um excelente time de comentaristas. E tenho aqui ao meu lado Francisco Escorcim. Boa noite, Francisco. Boa noite, Fred. Boa noite, Ana. Boa noite, Deltan. Boa noite a toda a audiência. Boa noite, Anne Dias. Boa noite, Fred, Francisco e Deltan e a nossa audiência que está aqui sempre com a gente. E remotamente, Deltan Dallagnol. Boa noite, Deltan. Tudo bem? Boa noite, Fred. Um beijo à nossa maravilhosa audiência. Fred, Anne, Escorcim, prazer enorme estar com vocês. Valeu. E antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para convidá-lo a se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de começo de ano. R$1. Isso mesmo. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia. Mas esse material é exclusivo para os assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como este nosso Última Análise. E 250 quilômetros entre Paracatu, em Minas Gerais, e Brasília. Este é o trecho que será percorrido por congressistas de direita liderados por Nicolas Ferreira. O objetivo é que a caminhada seja um símbolo contra a injustiça da prisão de Jair Bolsonaro e dos manifestantes do 8 de janeiro. E o parlamentar Nicolas Ferreira, inclusive, lançou uma carta, uma nota pública, e ele está sendo, numa reportagem da Gazeta do Povo, você pode conferir a íntegra dessa carta, e ele tem sido acompanhado, inclusive, por alguns parlamentares, dentre os quais Gustavo Gayer, André Fernandes, do Ceará, o próprio Carlos Bolsonaro, dentre outros. Aqui o Nicolas começou sua carta dizendo o seguinte: escreva essas linhas para explicar com o coração aberto por que decidi caminhar de Minas Gerais até Brasília. Não é um gesto de vaidade, não é espetáculo, é um ato de consciência, de amor ao Brasil e de compromisso com a liberdade. A desumanização dos brasileiros presos após o dia 8, submetidos a processos ilegais, parciais e arbitrários, bem como a perseguição sistemática a opositores políticos, entre eles Jair Bolsonaro, não são fatos isolados. São sintomas de algo muito mais profundo e perigoso. O cansaço moral de uma nação que vê o mal triunfar sem consequências, escândalos sucederem escândalos, o crime organizado avançar sobre o território e as instituições, enquanto o cidadão honesto é esmagado por um Estado inerte para proteger o bem, mas voraz para cobrar impostos. E ele conclui a sua carta dizendo o seguinte: a caminhada será ordeira e pacífica, não tem como objetivo praticar crimes ou gerar desordem. Trata-se apenas do exercício legítimo do direito de ir e vir e do direito de manifestação garantidos pela Constituição a qualquer cidadão. E não, esta caminhada não é uma bala de prata, não é um gesto para resolver todos os problemas do Brasil, nem pretende substituir instituições, leis ou dever de cada cidadão. Ela é, antes de tudo, um ato simbólico e símbolos importam mais do que muitos imaginam. E também não deixe de conferir qual a relação entre a histórica coluna Prestes, de 1925, e esta caminhada de Nicolas, agora em 2026, na crônica de Paulo Pozonov, aqui na Gazeta do Povo, e aqui o que a coluna Prestes revela sobre a caminhada de Nicolas Ferreira. E começando a tratar então desse assunto, Francisco Escorcim, eu queria ouvir, né, o próprio Nicolas diz, né, a força do simbolismo da caminhada. Qual que é essa força para você? A análise tem que ser feita mesmo no simbolismo da coisa toda, não naquilo que se pode tirar disso, né? O Paulo fez essa comparação com o Luiz Carlos Prestes e a força dessa coluna Prestes foi de fato transformar o Luiz Carlos Prestes num cavaleiro da esperança. Esse foi o resultado daquela coluna e não em termos políticos, né? E a gente pode fazer comparativo com outras tantas caminhadas que tiveram força mais simbólica do que o contrário, né? Ou até mesmo caminhadas que até resultaram em alguma coisa. Se a gente voltar na nossa própria história, em 64 a gente teve a famosa manifestação pela família, milhares nas ruas, que acabou legitimando o golpe de 64. Mas em 68 também tivemos a passeata dos 100 mil, se não me engano, sei lá quantos, que era
contra a ditadura, que acabou servindo para recrudescer o regime contra a população. Então você tem exemplos mais variados. Mas me parece que esse simbolismo do Nicholas, talvez o comparativo maior, seja com uma caminhada que o Gandhi fez na Índia, não vou me lembrar a data exatamente, pela independência da Índia, né, contra a Inglaterra. E foi mais ou menos o mesmo, sem qualquer tipo de poder, né, ou seja, partindo de uma espécie de impotência para algo, né, num número muito reduzido, e aquilo teve uma força simbólica muito grande, que acabou entrando dentro daquele espírito do templo, levando a independência indiana mesmo, né. E aí que eu entro no simbolismo do que o Nicholas está fazendo, né. Ele é muito explícito na carta, ele deixa muito claro que o ato é simbólico, ele reconhece e, de certo modo, até aceita a impotência da direita de conseguir resultados práticos em prol dos condenados do 8 de janeiro. Ele faz um diagnóstico que me parece em parte certeiro, quando ele fala do cansaço moral. Só que esse cansaço moral, ele é para o público, digamos assim, da direita. A direita está num cansaço moral / medo, né, de manifestação. Eu acho que o simbolismo tem muito mais a ver para dentro, para o universo da direita, do que para o país como um todo. E nesse sentido, eu acho que o símbolo ele já funcionou. Ele pode funcionar mais ainda, ele pode ganhar muito mais corpo. Mas já funcionou no seguinte sentido, porque quando a gente olha para a dimensão simbólica do bolsonarismo, vamos colocar assim, porque também a direita tem as suas outros espectros, né? Quando a gente pega a dimensão simbólica do Bolsonaro, que é um capital que ele não perde, é algo impressionante, isso é uma das coisas mais impressionantes do Bolsonaro, a capacidade não só de popularidade que ele tem, de transferência eleitoral, mas de como ele se tornou um símbolo, efetivamente falando. O Lula, quando foi preso, ele dizia, eu não sou mais o Lula, né? Me tornei um símbolo, tornei uma ideia, etc. e tal, tornou-se coisíssima nenhuma. O Bolsonaro não falou isso, mas ele se tornou isso mesmo. Só que aquele simbolismo de um líder forte, né? Do líder que vai para o combate, que vai se sacrificar por todo mundo, ele deu lugar, desde que começou toda essa perseguição judicial, e em particular agora nesse período de prisão, com os seus problemas de saúde, ele se transforma num líder de um mártir, né? Um mártir por uma causa, né? E que tem muito mais a ver com fraqueza do que com força, né? E não significa que em termos simbólicos isso seja menos relevante ou tenha menos potencial de convencer as pessoas. Até pelo contrário, no Brasil, essa dimensão do mártir até tem um efeito mais comovedor do que a gente imagina. Mas o que eu quero falar com isso? Que dentro do universo simbólico político não existe vácuo. Então a direita não tem poder, ela não tem meios, ela não tem instrumentos, porque tudo que tentou está batendo na trave, pouca coisa se conseguiu avançar. Mas simbolicamente falando, o poder ainda está aí. Mas que poder? O poder da própria impotência. Então uma das coisas que eu achei muito sagaz do Nicholas foi perceber, ou está todo mundo com medo, ou está todo mundo cansado, né? E não adianta querer bancar o valentão. Se tem algo que a gente está vendo até de brigas internas, é que quanto mais o sujeito se arroga a valentia, se arroga cheio de razão, etc. e tal, mais ele começa a cansar as pessoas. O que eu acho que o Nicholas pegou foi mais ou menos um simbolismo daquela coisa do rei que caiu e vem alguém que pega a espada e eu vou para a morte também. Não no sentido de uma afronta, não nesse contexto. Ele se coloca numa espécie de um ritual meio sacrificial, porque caminhar tudo aquilo, isso é cansativo. O tom com que ele fala é um tom de quem, de certo modo, olha, não tem mais o que fazer, mas assim, não podemos deixar a bandeira caída. Ele pega a bandeira, carrega, vamos, nem que todo mundo meio que morra, não porque a gente vai atacar, mas porque vai ser atacado nesse processo. E neste contexto, neste vácuo de poder simbólico, até agora é o primeiro movimento que alguém faz para ocupar esse espaço, para ocupar uma espécie de discipulado desse contexto meio de martírio, mais do que de liderança. É significativo, por exemplo, a presença do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, ele é, dentro do simbolismo da família Bolsonaro, ele é o guardião do castelo. Entendeu? Ele é aquele que protege com unhas e dentes, não só o pai, como o legado, e assim, qualquer sinal de ambiguidade, ele já solta os cachorros, né, para cima dos outros. O Carlos correu para participar daquilo. O Carlos Bolsonaro é o mais inteligente da família Bolsonaro. Ele percebeu o potencial que isso tem e percebe o quanto precisa estar dentro deste movimento. Porque isso sim ajuda muito mais o pai e, de certo modo, o simbolismo da própria família do que se ficar com, não, pera lá, não. Ele tem que ajudar o irmão, ele vai nesse sentido também, para não deixar que esse simbolismo comece a se movimentar de uma maneira que acaba escapando do controle da família. Então eu achei simbolicamente para dentro da direita
muito eficaz, acho que vai funcionar dentro do bolsonarismo. E, claro, essas coisas a gente sabe como começa e pode ser que pegue tração. Né? A gente estava conversando, falei, quantas pessoas estão ali? Só tem parlamentares? Tem população chegando, não vai chegando? Vamos ver o remake do Forrest Gump, né? Que, de repente o número pode fazer uma diferença muito maior. E se a gente olhar num retrospecto, o Nicolas é um dos poucos, tirando da esfera do Bolsonaro, que tem conseguido luz própria, né, em termos de atuação pública. Então ele, querendo ou não, gostando ou não, eu não estou fazendo uma análise do quanto o Nicolas é bom ou ruim ou não, mas certamente ele está conseguindo um lugar ao sol dentro desse simbolismo da direita, e essa atitude dele me parece que foi não só acertada, como acho que todo mundo reconheceu que precisava alguém fazer isso. E o primeiro que fez é que leva o capital. Quem vai atrás pode se aproveitar disso, mas não vai ter a primazia. Então o Nicolas ele se cacifra para muito mais do que parece nesse primeiro momento. Uhum. Deltan, o Francisco lembrou de momentos, né, importantes da política e com essa carga simbólica, o próprio Mahatma Gandhi, a coluna Prestes no Brasil, dentre outras. Né? Tem exemplo também do próprio Martin Luther King. O que você achou dessa iniciativa do Nicolas e a importância, né, dos símbolos na política? Queria ver sua avaliação sobre esse tema. Fred, a análise do discursinho foi primorosa. Eu fico na dúvida se eu não fico só em silêncio ouvindo e absorvendo. Agora, quando eu olho para essa caminhada, eu imagino justamente que ela foi inspirada, e a imagem que me veio à mente foi essa última que você trouxe. Guardadas aí as devidas proporções, me parece inspirada nas marchas épicas que partiram da cidade de Selma até a capital do Alabama, Montgomery, que foram feitas por Martin Luther King, por milhares de ativistas, isso com o objetivo de conquistar o direito ao voto para os afro-americanos. Nessa caminhada, teve um evento, um incidente que mudou tudo. Teve um massacre brutal que foi chamado de Domingo Sangrento, o Bloody Sunday, em 7 de março de 1965. E aconteceu ali quando a polícia atacou brutalmente os manifestantes que protestavam pacificamente caminhando e atacou numa ponte, a ponte de Edmund Pettus. Isso foi o ponto-chave da virada da opinião pública americana e culminou com a assinatura, em 1965, da Lei dos Direitos de Voto pelo presidente Lyndon Johnson. A Marcha de Selma ela é narrada na autobiografia do Martin Luther King, que é um personagem icônico em que eu me inspiro porque ele era um pastor cristão e defendeu a luta e a transformação através do autossacrifício, através de ações pacíficas, exatamente por pessoas que, como Scorsese bem descreveu, elas não tinham poder, se sentiam desempoderadas. Mas o sacrifício delas, a jornada sacrificial, sensibilizou, despertou empatia e uniu muitas pessoas, não só afro-americanos, mas brancos, em defesa de causas de igualdade, de justiça, de liberdade. E essa jornada ela também foi imortalizada no filme Selma. Eu achei até que o Scorsese ia falar do filme Selma, Scorsese. Essa eu vou deixar para você. Independente de qualquer coisa, o que o Nicolas fez foi muito nobre. Ele tomou a decisão pessoal de fazer algo importante no meio de um cenário de terra arrasada, de devastação total, se recusando a desistir, se recusando a deixar para lá, mesmo quando se sente impotente. E o apoio da população que ele vem encontrando, não só na caminhada, mas também nas redes sociais, pessoas que se sentem acolhidas pelas ações que vêm sendo feitas por essa jornada, é uma prova de como essa atitude ressoou bem nas pessoas, encontrou acolhimento. Eu acho que essa iniciativa da caminhada ela tem também um outro mérito. O Nicolas está mostrando para a população, a partir do exemplo, que é possível nós irmos para as ruas de novo, que é possível nós protestarmos, que é possível nós nos manifestarmos, sem medo de prisões arbitrárias, de condenações injustas, de penas excessivas, ou talvez até melhor. Talvez melhor falar apesar do medo. Porque em um país autoritário, o que vale não é mais a letra da lei, mas é a vontade dos poderosos. Desde 8 de janeiro, a gente tem visto a população com medo. Ela tem ficado mais tímida quando os assuntos são manifestações de rua. Apesar do Bolsonaro sendo o grande nome da política que consegue arrastar um grande número de pessoas para as ruas, enquanto o Lula patina, enquanto o Lula fracassa tentando fazer a mesma coisa, mesmo o Lula tendo aí toda a máquina pública na mão, as pessoas simplesmente pararam de ir às ruas como antes, como a gente via nos grandes protestos de 2015 e 2016, e o medo do Supremo, dos abusos, arbitrariedades é um desses motivos. Então, também, por esse aspecto, essa caminhada ela é muito positiva, principalmente se ela crescer e atingir um número expressivo de pessoas. Seja nas ruas, lá em Brasília, no dia final, seja na jornada, seja no apoio nas redes.
e ela vai mostrar para muita gente que ainda é possível ir para as ruas lutar pela verdade, pela justiça e pelas nossas liberdades. Agora, uma coisa para nós ficarmos de olho nessa caminhada pela justiça é nos movimentos de Moraes e do STF. Vocês lembram de quando alguns deputados e senadores foram acampar lá na frente do Supremo de forma totalmente pacífica, ordeira, sem qualquer perturbação da paz, sem sombra de violência, sem cometimento de qualquer tipo de crime? Vocês lembram o que aconteceu? Moraes deu uma decisão sem provocação da Polícia Federal, da PGR, mandando o Ibanez ir lá de madrugada para retirar os parlamentares da frente do Supremo. E o que me assombrou? O governador do Distrito Federal cumpriu, como se fosse um mero executor de ordens, oficial de justiça subordinado a Moraes e não um governador do Distrito Federal, o que foi uma cena absolutamente constrangedora, humilhante. Ou seja, nós sabemos que os ministros, especialmente o Moraes, gostam de taxar qualquer tipo de manifestação da direita como terrorista, golpista, fascista. Lembra da vigília de oração chamada pelo Flávio Bolsonaro? Usada como se fosse uma tentativa de fuga, como se fosse algo criminoso, uma nova atentado contra o Estado Democrático de Direito? Não importa quão pacífica e legítima ela seja. Então, nós vemos uma situação hoje de alarmante, de opressão, de um olhar do Supremo querendo criminalizar a direita. Então, nós precisamos ficar atentos, vigiar e aguardar com cuidado, observar se o Moraes vai tomar alguma providência a respeito dessa marcha que se aproxima cada dia de Brasília. Lembrando que Moraes pode muito bem usá-la como pretexto para incriminar políticos de direita e lideranças que estão participando, como Nicolas, Gustavo Gayer, André Fernandes, o Coronel Zucco, sendo que várias dessas lideranças são nossos candidatos da direita ao Senado em 2026. E a maior preocupação do Supremo hoje é justamente impedir que a direita eleja uma maioria pro Senado nesse ano. É exatamente um tema sobre o qual nós conversávamos ontem. Então, não perca as últimas análises, que eles são todos conectados. Seria aí uma oportunidade boa para Moraes ir para cima, tentar incriminar, instaurar investigações, buscar tornar inelegível. Então vamos ficar atentos, porque a direita precisa reagir democraticamente, protestar e pressionar para que essa manifestação pacífica e ordeira possa acontecer de forma legítima, sem sua indevida incriminação. Perfeito, Deltan. Anny, também, o que você acha, né, da força dessa manifestação, dessa caminhada convocada pelo Nicolas, que vai ser finalizada com uma manifestação em Brasília no próximo domingo, e os eventuais riscos, como bem lembrado aí pelo Deltan, né, a convocação de uma vigília pelo Flávio Bolsonaro acabou redundando na prisão, na transferência do Bolsonaro da prisão domiciliar para a Superintendência da Polícia Federal. Quais os riscos envolvidos aí nesse protesto em Brasília no próximo domingo? Perfeito, Fred. Acho que os colegas fizeram uma brilhante análise histórica para lembrar de fatos similares. A gente ainda não entendeu a dimensão que vai ter essa caminhada, se vai ser algo que de fato vai mudar o cenário político brasileiro ou vai ser um marco, um início de uma trajetória. Mas a minha impressão inicial sobre isso é que o Nicolas demonstrou algo que a gente já sabia, mas que agora está mais que comprovado, que é o seu grande poder de mobilização. Eu não consigo imaginar outra pessoa no Brasil, com exceção de Jair Bolsonaro, que teria um poder de mobilização assim, que instantaneamente toma uma decisão na casa dele e imediatamente várias outras lideranças passam a segui-lo numa decisão extremamente difícil, que é 40 quilômetros por dia, né? Não é nada simples, nada fácil. Então, ficou mais que comprovado a força de mobilização. O Deltan lembrou bem ali de Martin Luther King, que demonstra uma força demonstrou e demonstra para sempre uma força de mobilização tremenda numa época sem rede social, sem nada, que levou várias pessoas lá para o seu discurso. E agora a gente vê isso repetindo com o Nicolas. Além disso, além da mobilização, eu vejo que foi algo extremamente genuíno, né? Eu vi até pessoas comentando, mas ele nem avisou, senão teria me organizado, gente desmarcando viagem para conseguir acompanhá-lo. De acordo com o vídeo que ele gravou, ele decidiu na casa dele, na mesma hora, imediatamente tomou a decisão e foi. Então me pareceu ser uma decisão genuína de alguém que tem ali o seu poder de mobilização e sensibilidade. Então admiro bastante essa postura daqueles que estão o seguindo também. E aí, para finalizar a sua pergunta sobre os riscos, eu até conversei com pessoas que estavam se organizando para ir para a manifestação e me falaram, não, mas eu tô com medo de ser preso. Meu marido me falou que eu posso ser preso, eu acho que eu não vou. E a gente vê esse medo se repetindo em várias situações, né? Pessoas com medo de se posicionar em rede social, de ir para manifestação de rua, de falar, de, enfim, qualquer coisa. Aqui no chat mesmo a gente vê pessoas com medo constantemente. Então, nitidamente,
há o risco. Eu não acho que nada pode acontecer, mas falando de Brasil é possível que aconteça, mas o cenário que a gente pode diagnosticar é o medo que as pessoas têm de estarem envolvidas a uma manifestação, já que outras, como está homenageando o Nicolas nesse momento, resultou em prisão, tortura, até morte, já que ele homenageia nessa caminhada e a cada 10 quilômetros uma vítima do judiciário devido à manifestação dia 8 de janeiro. Obrigado, Anne. E antes de nós aqui recebermos um convidado especial, Pedro Pôncio, ex-integrante do MST e ativista político que está lá participando da caminhada. Vamos assistir aqui umas imagens que o Nicolas publicou hoje da caminhada. Pessoal, 69 quilômetros, a chuva deu uma apertada, mas o movimento cresceu. Não tenho dúvidas que vou chegar um pouco mais fraco de corpo em Brasília, mas fortalecido, porque o Brasil acordou. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Bolsonaro! Livre! Bolsonaro! Livre! Anistia! Já! Anistia! Já! Quero o Brasil dar um grito! Até Brasília, dia 25, ao meio-dia. Vamos pra cima! Essas imagens do Nicolas acompanhado ali por outras lideranças políticas, o próprio senador Magno Malta apareceu nas imagens, dentre outros deputados, e agora vamos receber então Pedro Pôncio, ex-integrante da MST, que está participando ali da caminhada junto com o Nicolas e as demais pessoas que têm, né, já estão participando. E Pedro, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred, boa noite a toda a Gazeta do Povo, Última Análise. Deltan Delagnol, uma honra estar aqui contigo, esse ícone aí do Brasil, um herói nacional e trabalha muito e inspira muita gente dentro do Partido Novo, do qual eu tenho uma honra de fazer parte. E então eu estou aqui, pessoal, a gente acabou de encerrar, né, a marcha agora há pouco. Tá um clima muito emocionante aqui, eu tenho certeza que isso aqui está fazendo a diferença, né? Nós acabamos de finalizar a marcha, então cada um está procurando uma localidade para se instalar. Muita gente vai usar uma barraca para dormir em algum canto, algum posto de gasolina. Muitos hotéis já estão esgotados aqui na cidade de Cristalina, de Goiás. Foi um dia assim memorável para ficar na história. Eu estou muito feliz de estar aqui e quero contribuir com vocês aí. Podem perguntar, ficar à vontade, porque a gente tem muita coisa interessante para falar aqui. Pedro, podia falar sobre a sua própria decisão, né, de participar da caminhada e a expectativa aí para os próximos dias? Como é que foi, né, hoje? E a aclamação, como é que foi a recepção do público ao longo da estrada? Olha só, eu me inspiro muito no Nicolas Ferreira como um amigo, como, acima de tudo, não somente como um parlamentar, mas como um jovem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. E o Nicolas estava incomodado, né? Ele recebeu algumas críticas também nas últimas semanas de pessoas dizendo: olha, Bolsonaro está preso, o que é que você está fazendo? As pessoas estão sendo injustiçadas na cadeia com altas penas por conta do 8 de janeiro, o que é que você está fazendo? Tantos escândalos de corrupção, como o caso do Banco Master, como o caso da fraude do INSS, que fraudou aposentados no nosso país. E a gente sabe, eu que acompanho de perto, sei que os deputados da direita estão fazendo algo. Eles estão nos bastidores, coletando assinatura, pedindo prisão humanitária. Dentro de um sistema de exceção, estado de exceção, é muito difícil a gente dizer que as regras funcionam para a direita. Mas ele começou a orar, buscar a Deus, e ele teve um direcionamento espiritual de começar essa caminhada. É importante que as pessoas saibam, nós estamos num ambiente público, mas o cristão, ele professa a sua fé de forma pública também. É espiritual também o que está acontecendo, né? Eu me senti inspirado, a hora que eu vi o vídeo dele, eu falei, esse cara é maluco, ele vai sair de Minas Gerais, vai andar 300 quilômetros praticamente, até Brasília, para mandar uma mensagem, né? E a mensagem é essa, a mensagem, eu tenho repetido, é uma mensagem de que para nós salvarmos o Brasil, depende do alto sacrifício. Essa é a mensagem cristã. Para nós salvarmos o Brasil, depende de um espírito de unidade. Essa também é uma mensagem cristã. Para nós salvarmos o Brasil, nós precisamos caminhar apesar das dificuldades, né? Cristo sofreu, foi perseguido e ele continuou caminhando apesar de tudo isso. Então essa tem sido a mensagem.
E essa questão muito genuína que o Nicolas Ferreira tem realmente inspirado jovens, adultos, senhoras, senhores de todas as idades a virem para essa marcha, para entender que nós não podemos, como o Nicolas tem repetido várias vezes aqui durante alguns momentos da marcha, nós não podemos ficar apático, né? O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. E muitas vezes são tantas coisas ruins acontecendo no nosso país que vai deixando a gente um pouco indiferente a tudo isso. Nós vamos criando uma apatia social, e isso vai permitindo que a gente realmente ceda à tentação de não fazer nada diante da tirania. O que o Nicolas fez, e aí eu quero reforçar, que cada vez mais que eu tenho me aproximado do Nicolas Ferreira, recebendo ali uma mentoria, um conselho, né, na caminhada política, eu me lembro de uma palestra que ele deu no CIPEC Brasil de 2024, que marcou a minha vida quando ele falou sobre algo chamado efeito borboleta. Eu me lembro que ele disse algo mais ou menos assim: a simples batida da asa de uma borboleta aqui no Brasil pode desencadear uma reação em cadeias a ponto de gerar um tsunami, né, lá na China. Isso é fantástico, essa análise, porque ela fala dessa mensagem de que as pequenas coisas importam, as pequenas ações importam. Assim como uma fagulha pode incendiar um bosque, as pequenas ações importam. E olha a pequena ação que ele tomou. Ele não convidou ninguém no primeiro momento, ele não disse, olha, eu estou aqui convocando o Brasil, não. Ele disse, eu vou fazer isso. E aí eu me senti inspirado, mandei uma mensagem para ele, falei, irmão, manda a localização que eu tô chegando aí, eu não sei como, tô cancelando minha agenda, tinha muitas agendas importantes, mas nada é mais importante agora do que esse grito de liberdade, esse grito que nós estamos dando aqui. Tá sendo algo muito emocionante, vale a pena, tô aqui encharcado, a gente não sabe se vai dormir, onde vai dormir, tênis molhado, a roupa molhada, mas tá valendo muito a pena, pessoal. Deltan, quer fazer um comentário, uma pergunta para o Pedro? Quero sim. Pedro, primeiro, parabéns pela iniciativa, pela atitude, por separar esse tempo, investir esse tempo nessa forma de protesto pacífico, representando tanta gente que gostaria de estar aí também. Como alguém que está acompanhando, assistindo, olha, eu tenho muitas curiosidades sobre como está sendo esse momento. Desde curiosidades práticas, que horas vocês estão começando, que horas acabam, como é que você faz quando você tem vontade de ir ao banheiro, alimentação. Vocês devem estar, eu vi o pé do Nicolas, uma foto do pé do Nicolas machucado, onde vocês dormem. E além dessa parte mais prática, eu queria perguntar para vocês sobre, existe uma dimensão espiritual disso? Vocês caminham em silêncio, ou vocês conversam, oram durante a caminhada, cantam? Como que isso tem acontecido? Deltan, ele caiu, vamos ver se logo a gente consegue retomar o sinal, né? o sinal, Não na caminhada. ele caiu Chico, quer analisar um pouco da fala do Pedro Pôncio? Eu tô curioso até quando ele falou o Nicolas foi meio que criticado e tudo mais, e como a gente tá vendo as divisões, uma pergunta, vou deixar já a pergunta no ar se ele voltar, é que o Carlos Bolsonaro, né, se dispôs a ir para lá também, e a minha curiosidade é para saber como é que, se essa atitude dele, e acho que se soma ao vídeo do Flávio Bolsonaro, né, o quanto isso tem levado as pessoas que têm rusgas a voltar, se há uma união voltando a acontecer na direita, ou se ainda há mais críticas veladas, ou, né, uma vaidade exagerada ainda em torno. Mas aí depois do que o Deltan perguntou. Deltan, você quer retomar agora? Estamos de volta aqui com o Pedro, pode ir. Legal. Pedro, minha pergunta é dupla. Primeiro, a parte prática. A que horas vocês começam? Que horas acabam? Como é que faz para ir para o banheiro? Alimentação? Eu vi o pé do Nicolas machucado. O que vocês fazem aí? Estão usando vaselina? Tem um kit médico? Vocês não têm mala, pelo jeito, acompanhando vocês? E a segunda parte é uma dimensão não aí material, ali, prática, mas espiritual. Vocês caminham em silêncio, tem conversa, oração, cantam juntos? Conta como é que é isso. Deltan, sua pergunta é muito boa. É muito difícil explicar assim, o que está acontecendo, porque ninguém estava preparado para isso, né? É importante as pessoas terem dimensão disso. Se fosse combinado, facilitaria a vida de muita gente, mas não facilitou porque não foi. Eu mesmo peguei uma mala bem pequena, uma mochila, saí da minha casa e disse, estou indo. Eu não pensei muito no que eu ia colocar, e eu tenho percebido que muita gente fez isso. Não há uma estrutura pronta, mas o que eu vejo é a população se unindo em torno, né? Muita gente daqui de Goiás indo lá levar água para o pessoal, isso é muito legal.
ver as pessoas ali com sede também de contribuir. Pessoas que moram nas redondezas, indo levar, às vezes, ali algum alimento, alguma água. E, obviamente, hoje, né, que é o segundo dia, já está se formando uma estrutura maior, com carros batedores, né, com pessoas ali para dar suporte na questão do trânsito, que é muito perigoso também. A gente tem ali caminhões passando o tempo todo. Então, há uma organização que começou como um improviso, né? As coisas começaram de forma improvisada, mas acredito que amanhã já vai estar bem mais organizado. O contingente de pessoas chegando a cada minuto também é muito grande. Eu me lembro que eu cheguei no meio da tarde hoje, havia ali aproximadamente umas 50 pessoas, 40, 50. Finalizamos agora à tarde já com talvez 100 pessoas. Muitas pessoas vão até a cidade buscar às vezes alguma coisa, dar um suporte. Ou seja, algo que começou no improviso está escalando para uma organização, porque afinal, sem essa organização, esse suporte que a população de bem está dando, não aconteceria. Essa é a primeira questão. A gente vai começar amanhã a partir das 8h30, encerrou agora mais ou menos às 18 horas da noite. E aí vem a questão física, né? Mais uma vez, a gente está vivendo uma maratona que ninguém se preparou. Muita gente ali com a barriguinha, muita gente sedentário, mas eu tô vendo que muitas pessoas, apesar do cansaço, estão com a alma muito feliz, estão regozijantes. E aí eu quero responder a segunda pergunta na sequência, Deltan, porque essa questão espiritual me toca muito, sabe? Teve vários momentos emocionantes hoje. Uma delas foi o senador Magno Malta, que chegou ali muito debilitado, de amuletas, embaixo de uma chuva muito grande. E ele começou a caminhar, mesmo que ele chegou de cadeira de roda, ele falou, não, eu quero caminhar, eu quero colocar o meu pé no chão, eu quero gastar o meu corpo aqui nessa caminhada. E por um momento ele caminhou, ele mesmo de amuleta, as pessoas apoiando ali. E logo mais ele então sentou na cadeira de roda e as pessoas começaram a conduzi-lo. O próprio Nicolas Ferreira, quando eu cheguei, ele não estava se aguentando em pé, o pé doendo muito. Vale lembrar, mais uma vez, quem não está fazendo talvez uma atividade física tão forte todos os dias, é muito complicado. Mas eu vi vários momentos emocionantes como esse, onde ele fala, não, deixa que eu empurro o Magno Malta. E por um longo caminho ali, ele foi empurrando aquela cadeira de roda. O Magno Malta é um senhor também um pouco pesado, mas a gente via que as pessoas, o Nicolas, por exemplo, ele estava dando um recado. Ele estava dando um recado de que nós somos brasileiros, de que nós não desistimos, de que nós suportamos o peso um do outro, nós levamos a carga um do outro. E para mim isso foi muito bonito. Um segundo momento foi um pouco mais à frente, né, quando eu vi que o Nicolas estava muito debilitado, um pouco desidratado, os pés doendo. Chega um momento ali que não tem como não fazer uma careta, não tem como você não demonstrar exteriormente o que está acontecendo ali na alma, a dor, o cansaço. Mas ele olhou para o lado, ele viu aquela quantidade de pessoas e ele falou, quer saber de uma coisa, pessoal? Agora nós vamos correr. E aí ele começou a puxar palavras de ordem. Bolsonaro, e nós respondíamos livre. Anistia, nós respondíamos já. Acorda, Brasil. E as pessoas começaram a cantar o hino nacional, cantamos louvores a Deus. Foi um momento ímpar que nós vivemos hoje, debaixo de uma chuva muito forte, com o senador Magno Malta ali na cadeira de roda, sendo conduzido, pessoas ali, enfim, que já estavam cansadas depois de um dia muito pesado, próximo ao final da caminhada, correndo, batendo palma, cantando, porque afinal existe um propósito maior pelo qual nós fazemos tudo isso. Não é show, não tem campanha eleitoral, realmente há no coração de cada um aqui o sentimento de que nós podemos inspirar pessoas e fazer a diferença. Obrigado, Pedro. Agora o Francisco Scorsin vai fazer uma pergunta para você. Pedro, prazer em conhecê-lo. A pergunta é simples. O senador Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, fez um vídeo pedindo união da direita, né? Pedindo o pessoal não pegar pilha internamente falando, né? E essa atitude do Nicolas me parece ser uma boa ocasião para que haja uma reunião, vamos dizer assim, dessa fragmentação que parece ter começado dentro da direita. Minha pergunta é como é que está sendo com os pilhados? Quer dizer, está havendo de novo, né, reaproximação de quem de certo modo se afastou? Isso está servindo para isso também ou não? Ou a vaidade dos pilhados ainda fala mais alto? Muito obrigado pela sua pergunta. Olha só, eu tenho visto, né, eu sou influenciador, então eu conheço todas as bolhas da direita, conheço a bolha do Twitter, conheço a bolha do Instagram, conheço o que acontece aí
até nos bastidores da política. E eu sei que pessoas que muitas vezes estão na política, mas que se movem apenas pelo conservadorismo e não pela fé cristã, não por princípios e valores realmente também espirituais, tendem a se frustrar diante da luta que nós estamos vivendo, tendem a querer achar um culpado entre nós, quando na verdade o culpado tem nome. O culpado é Alexandre de Moraes. O culpado é esse desgoverno, né, com seus desmandos, com tudo que nós conhecemos do histórico de corrupção, enfim. Então, a mensagem, o candidato, né, o nosso senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente do Brasil, indicado por Jair Messias Bolsonaro, ele tinha gravado um vídeo essa semana pedindo essa unidade da direita, esse entendimento de que nós somos um e que o nosso inimigo verdadeiro está do lado de lá, né? Enfim, fazendo tudo aquilo que vai contra os nossos princípios e valores. Agora, tem uma questão que é muito forte. O Nicolas Ferreira, ele tem um poder de se despir de toda a vaidade. É muito nítido quando você tem um jovem como o Nicolas, que não tem 30 anos de idade. Ele é uma das pessoas mais influentes do Brasil hoje nas redes sociais. É um jovem promissor, um jovem que começou há não muito tempo na política e hoje é referência para milhares, e eu diria milhões de jovens em todo o Brasil. E o Nicolas, ele, mais uma vez, ele se move não somente por coisas naturais, mas também de forma espiritual. E nós estamos falando aqui, eu até explico, né? Muitas pessoas falam, poxa, você parece um fanático religioso. Não é. Nós estamos em um país cristão. Nós somos o maior país cristão do mundo e as pessoas percebem uma pessoa genuína como o Nicolas, que se dispõe a fazer esse autossacrifício. E isso, mais uma vez, continua sendo inspirador, né? Então, eu acho que as pessoas têm visto isso e eu acredito que sim, diante do que eu vi hoje nas redes sociais, há um novo clima no ar e esse clima que colocou Jair Messias Bolsonaro na presidência e é desse clima que nós precisamos, entendendo que o inimigo está do lado de lá e que nós podemos fazer a diferença. Pedro, agora a Anne Dias vai fazer uma pergunta para você. Pedro, obrigada pela participação aqui com a gente na Gazeta e parabéns pela tua iniciativa de participar dessa marcha. Pedro, a minha pergunta é sobre a quilometragem, primeiramente. A gente soube que a ideia é caminhar 40 quilômetros por dia. Eu queria saber se isso está sendo cumprido, se os planos seguem o mesmo e se vai dar tempo de terminar até domingo. E aí a segunda pergunta é sobre domingo. Terá uma manifestação em Brasília? Vocês estão convocando as pessoas? Eu gostaria também de aproveitar para te convidar a usar esse espaço e convidar as pessoas da nossa audiência. E aí, só para finalizar também, se você pudesse abordar o tema do medo, né? Tem pessoas com medo de ir, de se manifestar, tendo em vista tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que você tem para dizer para essas pessoas que gostariam de estar com você, mas estão com medo de ir? Anne, muito obrigado pela sua pergunta. Ela é extremamente pertinente, né? Há muitas pessoas também que estão querendo se juntar a nós. E, claro, cada um dentro da sua condição física, financeira, da sua limitação geográfica. Nós estamos hoje aproximadamente a 150, 140 quilômetros de Brasília. 114. É porque o meu assessor está dizendo aqui 114, é porque a gente ainda veio 40 quilômetros aqui agora até Cristalina. Então, aproximadamente 140, 150 quilômetros. A média é, sim, 40 quilômetros ao dia. Então, a gente vai dosando o ritmo porque tem também os fatores adversos, né? Como a própria chuva, que hoje foi muito pesada. Então, acho que num dia bom a gente consegue caminhar um pouco mais. Num dia chuvoso a gente reduz um pouco o passo. Tem aquela primeira fase da academia da quebradeira, onde está tudo doendo, como hoje, por exemplo, o segundo dia. A partir de amanhã já começa a calejar, então já vai mais tranquilo, o corpo já responde melhor. As pessoas estão muito preocupadas também porque todos tomaram chuva hoje, então é importante que as pessoas encontrem um lugar para tomar um banho, para, enfim, cuidar da saúde, porque afinal, se a imunidade baixar, vai ter muita gente tendo que sair para ir para o hospital, e não é isso que nós queremos. Nós queremos chegar firme, queremos chegar vitoriosos. A ênfase do deputado Nicolas Ferreira tem sido essa. Pessoal, nós estamos aqui para influenciar vocês a estarem no dia 25 em Brasília. Nós temos a expectativa que essa caminhada que já começou com o Nicolas Ferreira e algumas duas pessoas, que se estendeu para 10, para 20, para 40, para 50, para 100, ela chegue muito grande, principalmente ali já no entorno de Brasília, e a gente consiga chamar a atenção do Brasil. O meu sonho é de que nós possamos colocar 1 milhão de pessoas de verde e amarelo lutando pelo Brasil em Brasília.
a expectativa, enfim, a estratégia está sendo traçada. A gente tem tentado, e eu agradeço aqui a Gazeta por abrir o espaço, porque afinal nós precisamos de cada voz, de cada mecanismo desse megafone para a gente comunicar com as pessoas esse sentimento. O grande desafio, devido à falta de internet, de todo o conteúdo que é gerado aqui, é transmitir essa mensagem. Então, eu quero aproveitar o espaço para convocar você. Poucas vezes nos últimos anos nós tivemos a oportunidade que nós estamos tendo de mandar uma mensagem para o Brasil, de inspirar pessoas, de gerar aquele mesmo sentimento, né, patriótico, aquele mesmo sentimento de unidade, aquele mesmo sentimento familiar, de que nós somos uma família aqui no Brasil e que nós não suportamos mais as injustiças, de que aquela história do sapo, né, que vai sendo cozinhado em água morna, nós não vamos aceitar isso, nós vamos pular da chaleira, nós vamos dar um salto, né, e realmente mostrar que é possível fazer uma grande manifestação pacífica em Brasília. É importante que as pessoas vão até, por exemplo, o Instagram do deputado Nicolas Ferreira e leia a carta aberta, onde ele pede que as pessoas façam essa manifestação pacífica. A Constituição nos garante o direito à manifestação, o direito de ir e vir, e é isso que nós estamos tentando usufruir. Então, isso, estão todos convocados, vai ser uma festa linda, e o sentimento de que nós podemos sim fazer algo, afinal, Supremo é o povo, né? Pedro, muito obrigado pela sua participação. Parabéns. Eu acho que o Deltan quer fazer mais um comentário aqui antes. Pergunta, Pedro, você nasceu dentro do MST e hoje você defende o agro, você é teólogo, é escritor, é palestrante, é comentarista político, mas eu queria explorar a diferença, porque como integrante do MST, que nasceu no MST, você provavelmente participou de marchas dentro do MST. Como várias crianças são levadas, você até fala que existe um campo de doutrinação ideológica dentro do MST. O qual é, hoje, você tendo participado de marcha, eventualmente, do MST, conhecendo e participando dessa marcha, qual é a semelhança que você vê e qual é a diferença em especial que você vê entre essas marchas? Deltan, muito obrigado pela sua pergunta. Acabou de sair uma matéria no Metrópole de que uma deputada, acho que a deputada Rosa do MST, se eu não me engano, de Pernambuco, ela está fazendo uma crítica, né, dizendo, olha, o Nicolas Ferreira está tentando imitar a marcha nacional do Movimento Sem Terra, que luta, enfim. Olha, a gente sabe que o MST geralmente usa o mês chamado Abril Vermelho. Desligou a internet. Voltou agora. Pedro? Talvez ele não esteja mais escutando. E eu acho que o Pedro caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Não. Então, Deltan, quer fazer um comentário sobre essa fala do Pedro? Olha, eu estou muito curioso para ouvir dele que viveu o movimento MST e conseguiu se emancipar, conseguiu sair desse movimento, entender que existia uma doutrinação e passar a ter uma visão crítica do movimento a essa vivência. Estamos de volta, Pedro. Estamos muito curiosos aqui, interessados em ouvir a sua comparação. Deltan, sua pergunta é muito pertinente. Eu acho que está travando novamente. Eu vou entrar daqui a pouco de novo. Tá nos escutando? Eu acho que ele saiu. Bom, então daqui a pouco a gente volta com o Pedro. E vamos falar hoje, então, vamos para mais um assunto envolvendo, né, uma atenção agora no plano internacional. O presidente americano começou o dia hoje fazendo uma publicação sobre uma anexação do território da Groenlândia pelos Estados Unidos. Ele fez uma publicação no Truth Social, sua rede social, uma foto ali, ele acompanhado do seu vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio, como se o território da Groenlândia estivesse sendo então anexado pelos Estados Unidos. Mas não só, ele também fez uma provocação ao presidente francês Emmanuel Macron, publicando uma conversa que ele teve com Macron no WhatsApp e que o presidente francês teria basicamente dito o seguinte: olha, meu amigo, estamos totalmente na mesma página em relação à Síria.
Podemos fazer coisas grandiosas em relação ao Irã, mas não entendo o que você está fazendo em relação à Groenlândia. E aí segue a mensagem entre os dois. O próprio Emmanuel Macron chama o Trump para participar de um jantar em Paris. E o Lula, no evento hoje no Rio Grande do Sul, também fez um comentário sobre essas publicações mais recentes do presidente americano Donald Trump. Vamos assistir a um trecho do discurso do Lula. Desejo uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia, você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Deltan, queria ouvir sua opinião a respeito dessa fala do Lula e das publicações do Trump. Qual que é a intenção do Trump com essas mensagens? Se de fato você acha que eventualmente ele pode tomar alguma medida militar em relação à Groenlândia, ou é mais uma tática negocial do Trump para pressionar as lideranças europeias? Olha, hoje a internet pegou fogo com isso, Fred, com esse vazamento que o Trump fez dessas mensagens enviadas a ele pelo Emmanuel Macron da França, dizendo que ele não entendia aí por que o Trump estava fazendo uma ofensiva tão agressiva contra a Groenlândia e pedindo para o Trump para conversar, seja uma reunião ali do G7 ou em jantares privados. E foi, no mínimo, uma indelicadeza de Trump e, no limite, praticamente um incidente diplomático ele ter vazado a conversa privada com o Macron. Ao fazer isso, o Trump ele se mostrou um líder em que os demais líderes mundiais não podem confiar, porque agora ele é aquele cara que ninguém mais vai querer enviar informações sensíveis com medo de que ele vaze a conversa no Twitter ou na Truth Social, a rede privada dele. E quando a gente olha para a Groenlândia é uma antiga obsessão do Trump, desde pelo menos aí o primeiro mandato de 2017, quando ele falou pela primeira vez em comprar a ilha, o que revoltou na época os nativos e também os dinamarqueses. Os dinamarqueses, a Dinamarca controla a Groenlândia. E os nativos, eles estavam até pensando no futuro, numa autodeterminação, numa independência em relação à Dinamarca, mas agora eles colocaram as barbas de molho, porque eles sabem que se eles tiverem independência em relação à Dinamarca, eles podem ficar excluídos de uma proteção militar da Dinamarca e, consequentemente, da OTAN. Mas por que o Trump tem essa obsessão, hein? Em primeiro lugar, a gente precisa entender aí a mentalidade do Trump. Ele tem uma mentalidade absolutamente diferente dos presidentes americanos anteriores, que vieram do sistema político e que tinham visões basicamente tradicionais sobre o papel dos Estados Unidos no mundo, sobre a importância da ONU como um fórum multilateral de resolução de conflitos, e também sobre a cooperação entre países como a forma mais eficaz de relacionamento dentro da comunidade internacional. Esse foi o status quo por muito tempo, e isso tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser? É o trauma gerado pelas duas grandes guerras mundiais do século XX, que foi tão grande, mas tão grande, que os países ocidentais se uniram e resolveram que conflitos armados daquele tamanho jamais poderiam acontecer novamente. E foi para isso que surgiu a Ordem Mundial Multilateral. E o que significa dizer Ordem Mundial Multilateral? Significa dizer que, embora ainda existam grandes potências mundiais, como Estados Unidos, China, Rússia, Japão, União Europeia e por aí vai, existe um consenso entre os países de que conflitos armados e guerras de conquista por territórios ou recursos não são mais aceitáveis e que conflitos comerciais, políticos, bélicos, sociais e diplomáticos, eles devem ser resolvidos por meio dos fóruns mundiais adequados. A ONU, a OTAN, o Tribunal Penal Internacional, TPI, as Cortes de Justiça e de Direitos Humanos, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e vários outros organismos internacionais. Ou seja, o que antes era um ambiente caótico, marcado por uma guerra atrás da outra, se tornou um ambiente mais estável, mais ordenado, com países voluntariamente aceitando fazer parte de uma comunidade internacional regida por leis internacionais, por acordos, por tratados e por precedentes. E quando eu digo tudo isso e falo dessa ordem militar, de ter uma estabilidade geopolítica mundial, eu não estou defendendo a ONU, não estou defendendo essa ordem política mundial no que toca a
a tal do globalismo, a tentativa de influenciar a cultura, a entrada desses organismos na guerra cultural e na defesa de bandeiras progressistas. Isso é absolutamente descabido, especialmente quando isso busca impactar identidades nacionais, a visão de mundo de determinados países. O que eu estou analisando aqui é o impacto desses organismos internacionais na estabilidade geopolítica e na prevenção de conflitos internacionais, especialmente os bélicos, de que foi pródigo aí o século XX, na sua primeira metade, causando morte, fome e sofrimento por todo o mundo. Só que o Trump, ele tem uma visão política e pessoal de que essa ordem mundial multilateral falhou e que ela foi extremamente prejudicial aos Estados Unidos. Lembra? America First, Estados Unidos em primeiro lugar. E o Trump tem uma visão de que essa ordem mundial foi prejudicial aos Estados Unidos e aos americanos. Por quê? Porque na visão do Trump, eles teriam ficado com a maior parte da conta dessa comunidade internacional e ainda por cima eles foram prejudicados com uma perda de empregos causados pela globalização e por uma maior integração mundial, com cadeias de empregos aí se movendo de países industrializados como os Estados Unidos para países em desenvolvimento, como China, Paquistão, Índia, Vietnã. Essa, então, é toda a plataforma política do Trump. A globalização feriu os americanos, destruiu empregos, acabou com a renda, desindustrializou os Estados Unidos, colocou na conta dos americanos a conta trilionária dos custos de proteger e garantir a segurança do mundo. Hoje, a União Europeia é dependente dos Estados Unidos militarmente. Além disso, o Trump ele tem uma visão de que tudo que está no continente americano deve ficar sob uma zona de influência dos Estados Unidos, como se os Estados Unidos, por serem o país mais poderoso do continente, tivessem um direito natural aí de controlar, ou pelo menos de ordenar para onde que esses países devem ir, considerando a América um lugar onde as influências externas, como da Rússia, da China, não pode ser tolerada. Além disso, o Trump é obcecado com a Groenlândia por duas outras razões: estratégia militar e interesse econômico em terras raras. Mas eu já falei demais e eu vou falar sobre o resto no meu próximo comentário. Vou deixar aqui circular e eu volto em seguida para também colocar meu ponto de vista sobre estratégia militar e interesse econômico. Perfeito, obrigado, Deltan. Chico, o Trump ameaçou aplicar uma tarifa de 10% sobre os países europeus que não concordarem aí com esse desejo dele de anexar a Groenlândia. Você acha que essa estratégia pode ser bem sucedida? Mais um blefe? Acho que todas as... Se tem uma coisa que o Trump está fazendo, deu um ano do governo dele e ele está acelerando mais ainda. Né? Se tem uma palavra que acho que cabe bem é aceleracionismo do Trump, porque ele não deixa você respirar. Né? Sai da Venezuela, ele já começou com essa coisa da Groenlândia e vai uma coisa atrás da outra, atordoando mesmo as pessoas. Então, acho que não dá para se duvidar de nada do que ele possa vir a fazer. Ele claramente deixou, as coisas são assim, é o poder do mais forte que vai ser colocado. Se tem um lado bom disso que o Trump está falando, porque eu não sei, o mundo está obviamente mudando por conta das atuações dele, é que ele deixa muito pouca margem para a hipocrisia. E veja um efeito bom, eu estava até pegando aqui o discurso do primeiro-ministro canadense, em Davos hoje, foi de uma sinceridade gritante, né? Ele diz: nós sabíamos que a história da ordem internacional baseada em regras, ou seja, o direito internacional, era parcialmente falsa. Sabíamos que as regras comerciais eram aplicadas de forma assimétrica e sabíamos que o direito internacional era aplicado com rigor variável, dependendo de quem era o acusado ou a vítima. Esse pacto não funciona mais. E ele claramente falou assim: nós não estamos passando por um período de transformação, de transição, nós estamos vivendo uma ruptura. E aí ele vai fazer uma citação do Ravel com o poder do sem poder, uma série de características em que, nisso eu falo assim, que bom que as coisas estão sendo faladas à clara e para com aquela hipocrisia, que é o que a gente vê quando o Lula da Silva vai no seu discurso ali falar que ele gosta de ver as pessoas no olho. Acho que é o presidente que menos vai na rua. Se comparar às vezes em que o Jair Bolsonaro deixou enlouquecido o seu segurança porque ia para falar com as pessoas e conversava e tal, o Lula não fala com ninguém fora com a sua militância, né? Para acusar o Trump de estar governando o mundo pelo Twitter, coisa que ele não está. Né? Mas a inveja do Lula é que tudo que o Trump fala
tem consequência. E tudo que o Lula fala, ninguém dá a menor pelota no final das contas. Então nós estamos vendo o poder do mais forte. O mundo está passando por uma ruptura, não sei se a gente volta rebobina a fita, para mostrar a minha idade, lá para o século XIX, onde a dimensão das grandes potências vai determinar como as coisas vão funcionar. Parece que nós estamos caminhando para isso, né? E talvez esse sacode na Europa talvez seja uma grande necessidade, porque a Europa ficou muito acostumada, né, a que os Estados Unidos resolvessem os problemas de segurança dela mesma, né? Então talvez seja algo de bom que saia de tudo isso, mas enquanto isso não se assenta, a gente fica mais ou menos atarantado, né? Sem saber muito bem como analisar ou entender com profundidade. Perfeito. Anny, o Chico toca num ponto importante, que é a questão, né, um rearranjo da ordem internacional, hoje agora, né, a questão da lei do mais forte, na questão das tarifas, o globalismo, né, como integração econômica está passando por uma transformação. Você acha que agora, nesse caso envolvendo a Groenlândia, a gente pode ver inclusive uma desintegração da OTAN, esse acordo militar tão importante aí no pós-Segunda Guerra Mundial? Perfeito. O Trump ele já vem desafiando a OTAN, a ONU e inúmeros organismos internacionais, falando da sua completa irrelevância. Então eu vejo que é uma estratégia do Trump também se colocar aí como um ente mais forte do que a OTAN e do que a ONU e qualquer outra entidade internacional. Vejo também que a questão da Groenlândia é um assunto que o Trump falou já no passado, e aí até tem uma gíria nos Estados Unidos de que o Trump, antigamente, né, não cumpria com aquilo que ameaçava, agora ele está mostrando que ele está disposto a cumprir. Também eu acho interessante destacar o caso do Alasca, que foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia num acordo lá em 1959. E o que o Trump está fazendo nesse momento, até muita gente compara ali com a situação da Venezuela, a princípio ele não está ameaçando invadir, né, militarmente, ele está tentando propor uma negociação comercial, seja com tarifas, que aí é uma entidade econômica que ele usa de maneira política, inclusive isso está sendo discutido na Suprema Corte dos Estados Unidos, né, essa discussão vai com certeza definir os rumos dos próximos passos mundiais, e tarifas e também oferecendo ali de maneira de tentar negociar diplomaticamente. Então acho que esse é um assunto, uma questão que a gente pode destacar que não parece ser o caso dele estar invadindo militarmente até então. E aí, só para complementar o comentário do Scorsin sobre o Lula e o Trump, né? O Lula critica o Trump de estar usando o Twitter e governando pelo Twitter. E o Lula, ele fala isso num evento ali para, 50 pessoas, 100 pessoas, e acaba chegando no Brasil inteiro a fala dele, como várias outras. O que eu vejo é que são lideranças muito diferentes. O Trump, ele tem uma rede social própria, ele é acostumado com rede social, ele cresceu também como apresentador de TV, então ele sabe do poder da rede social e usa estrategicamente para se posicionar politicamente. Já o Lula, ele vem de uma época que não tinha rede social, ele cresceu como um líder ali de sindicato, com discursos muito direcionados para o público que direcionava, inclusive, quando você observa os primeiros debates presidenciais do Lula, eram debates muito técnicos, era só uma elite que assistia, não era para o público, não era para a massa. Então eu vejo que ele ainda não entendeu que tudo que ele fala chega no Brasil inteiro, que cortes saem e viralizam. E aí ele acha que, enfim, é uma mentalidade completamente diferente, ele não consegue perceber a importância das redes sociais e, por outro lado, ele acha que o que ele fala não impacta a geopolítica, tanto é que foram várias e várias e várias atrocidades que ele falou que impactam a diplomacia brasileira, afetam Trump, Elon Musk e todo mundo que está envolvido aí geopoliticamente. Obrigado, Anny. Deltan, o Francisco Scorsin lembrou um evento importante que é um ano aí do primeiro, né, o encerramento do primeiro ano do segundo mandato do presidente americano Donald Trump. Para além, né, de você retomar o seu comentário tratando a questão da estratégia militar e dos interesses econômicos, eu queria te ouvir em um balanço aí do primeiro ano do governo Trump. Quais aquelas medidas que você destacaria aí que o presidente tomou ao longo desse tempo, né? Em consideração até, ele ficou afastado do poder 4 anos, como é que você enxerga esse Trump 2.0? O Trump 2.0 foi um Trump que veio mais forte. Foi um Trump que busca corrigir os erros do passado, em que ele teve cercado de pessoas em que ele não podia confiar, que estavam próximas, mas que se mostraram não confiáveis ao longo do tempo, e ele vem já com a experiência do primeiro mandato e com a força de ter restabelecido o seu poder, mesmo depois de acusações, mesmo depois do incidente do Capitólio, e alguém que veio para mostrar uma força no cenário internacional, para ser um condutor, para ser um condutor de vagões, uma locomotiva. Ele mostrou força em diferentes lugares do mundo, ele colocou
os Estados Unidos em confronto mais firme com os interesses chineses, que se expandem na direção do Ocidente. Ele se colocou como um solucionador de controvérsias na Ucrânia, no Oriente Médio, também na América do Sul, em relação à Venezuela. Ele coloca suas ameaças de modo muito claro em relação a cartéis, a crimes de droga, mas ao mesmo tempo ele coloca de uma forma embutida nisso os interesses comerciais americanos, seja em relação a México, seja em relação a Colômbia, seja em relação a Venezuela, então, seja em relação a Cuba. Então, é um Trump muito mais forte, com muito mais coragem, um Trump que perdeu um pouco das amarras diplomáticas que ele tinha num primeiro momento. E uma expressão disso é justamente a forma dele se posicionar em relação à Groenlândia. Eu estava dizendo no meu primeiro comentário que o Trump entende que os Estados Unidos, e lembre, America First, perdeu com a globalização, perdeu com a transferência de cadeias de emprego e também perdeu com o globalismo, que é aquela ideia de perda de fronteiras, de soberania, de canais internacionais que se estabeleceram, retirando em grande medida o poder dos países. E o Trump olha para tudo isso e entende como um mecanismo ineficiente e que os Estados Unidos ficaram com o custo e não com o benefício dessa história. Ficou com o custo, inclusive, militar e com perda de empregos, quando se olha para a globalização. No lado do globalismo ali, ele ficou com o custo militar e não ficou com o benefício. E, complementando, agora vamos dar uma olhadinha na análise do Trump sobre a Groenlândia pela perspectiva militar e econômica. Então o Trump, ele é obcecado com a Groenlândia porque ela é extremamente estratégica do ponto de vista geográfico. Para um ataque russo contra os Estados Unidos acontecer, ele necessariamente precisa passar por uma de duas rotas. Se for um ataque aéreo, ele vai passar necessariamente pela Groenlândia, de modo que o acesso territorial é essencial ali para ele impedir um ataque desse tipo. E se o ataque for marítimo, especialmente aí por meio de submarinos nucleares russos, esse ataque vai acontecer por meio do Atlântico, e é pela Groenlândia que a Rússia acessaria o Atlântico, objetivando aí muito provavelmente grandes cidades da costa leste americana, Nova York, Boston, Washington, Miami. Então ter controle ali da ilha, dos seus mares territoriais, do seu espaço aéreo, seria essencial para os Estados Unidos monitorarem a presença de drones, aeronaves, submarinos nucleares russos, que nós sabemos que navegam as águas do Ártico e do Atlântico, ainda que não na medida em que o Trump propagandeia. E vamos lembrar que a Groenlândia é um país, embora ela pareça grandona lá no mapa, essa é uma projeção cartesiana que não reflete a realidade. A Groenlândia tem mais ou menos aí o tamanho do México, é um pouco maior do que a Argentina e é menor do que o Brasil. E embora ela seja grande, ela tem uma população de menos de 60 mil habitantes ali, de aproximadamente 56 mil habitantes. Então, ela é um território em grande medida deserto. Não é dominado, não tem um aparato militar forte. Embora os Estados Unidos tenham uma base militar lá, ela não tem um aparato militar instalado da Dinamarca, da OTAN, significativo. Ele até brincou que as tropas que a Dinamarca colocou para cuidar da Groenlândia seriam ali como eles chamam, não é carroça, é dois trenós puxados por cachorros. Bom, uma outra preocupação do Trump é de cunho econômico. A Groenlândia ela é considerada uma das maiores reservas de terras raras do mundo. E se você não sabe, aprenda agora. Terras raras são o petróleo do futuro. O que as terras raras são, para quem não sabe? São minérios de difícil extração, de difícil tratamento, um conjunto aí de cerca de 17 elementos químicos que são absolutamente estratégicos para vários setores da economia mundial, como energia eletrônica, tecnologia, defesa e outros. Você precisa de terras raras hoje para quase tudo, para fazer carro elétrico, smartphone, smartwatches, computadores, notebooks, televisões, satélites, armamentos, equipamentos médicos. O que se imaginar de tecnologia avançada vem também das terras raras, que são muito usadas na criação de chips, microchips, baterias, o que também faz parte aí hoje de praticamente tudo que a gente usa. Então, conforme a tecnologia humana avança, mais necessárias as terras raras se tornam, de modo que passa a surgir uma geopolítica própria das terras raras. Quem controla o suprimento, a produção, a venda, o preço, quem tem a viabilidade técnica para extrair e para tratar esses materiais, e a China está muito na frente dos Estados Unidos e do mundo nesse ponto. E aí, sabe quem tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo, que tem também uma das maiores tecnologias avançadas para extrair? Exatamente como eu disse, a China.
Só em 2024, a União Europeia importou cerca de 13 mil toneladas, 12.900 toneladas de elementos de terras raras, sendo 46% provenientes da China, 28% da Rússia e quase 20% da Malásia. Vocês conseguem imaginar uma situação em que os Estados Unidos fiquem dependentes das terras raras da China, ou alijado desse setor essencial para o futuro, para a tecnologia do futuro? Isso traria um poder absurdo para Pequim e uma vantagem negocial sem precedentes para Pequim, suficiente para colocar o mundo de joelhos. É esse tipo de cálculo e de análise que o Trump está fazendo quando ele diz que eles precisam, que os Estados Unidos precisam da Groenlândia. E tem um ponto importante aqui. Os Estados Unidos eles ficaram responsáveis pela proteção e segurança do mundo, porque eles quiseram isso. E a maior parte da comunidade internacional achou a ideia boa e aceitou. Exemplo claro é a OTAN. A OTAN é uma organização militar que basicamente existe para garantir a defesa da Europa contra a Rússia, uma das maiores potências nucleares do planeta. Se um dia a Rússia resolvesse atacar a Europa com armas nucleares, a Europa sozinha teria dificuldades para responder. E é por isso, em parte, que a OTAN existe. A previsão de que um ataque a um país da OTAN é um ataque a todos os países do tratado, que devem ser respondidos aí pelos demais, é uma ferramenta dissuasória para forçar a Rússia a jamais tentar um ataque. Por isso que a Rússia atacou a Ucrânia antes de ela entrar para a OTAN. Seja um ataque, então, contra os países da Europa, seja contra os Estados Unidos. Se ela fizesse isso, seriam todos eles se unindo em defesa do país atacado. E a peculiaridade da questão da Groenlândia é que se os Estados Unidos invadem, é um país da OTAN, enfraquecendo a OTAN porque estaria invadindo, fazendo uma invasão armada, uma invasão hostil a um outro país da OTAN, ferindo as regras da OTAN, as regras da ONU, ferindo todo esse arcabouço mundial. E a Europa está reagindo, de uma série de formas. Mas se eu fosse resumir de modo muito abreviado a forma como a Europa está reagindo, a Europa está adotando medidas comerciais, está adotando medidas militares de pequena dimensão, e ao mesmo tempo tentando engajar os Estados Unidos em discussões. A impressão que dá, lendo as medidas adotadas, como a envio de uma aeronave para a Groenlândia com soldados de tropas da UK, da França, de diferentes lugares, de diferentes países, indo para a Groenlândia, enquanto os Estados Unidos têm conversa sobre a Groenlândia, ainda o anúncio por Bruxelas de medidas comerciais potencialmente lesivas aos Estados Unidos. Essas conversas, essas ameaças que estão sendo colocadas no ar é para terem um efeito dissuasório em relação aos Estados Unidos, para tentar segurar os Estados Unidos. E eles abrem margem para conversas, como essa que o Macron chamou o Trump para ter na mesa, em reuniões. Por quê? A leitura que dá, sendo muito breve e resumido, e aqui é o ponto que eu queria chegar, é que a Europa está tentando enrolar os Estados Unidos, prolongar as discussões, torcendo para que exista uma virada de página, para que daqui a 2, 3 anos, de repente, o Trump saia do poder, entre o outro governante no poder e eles consigam passar esse momento turbulento. Ao mesmo tempo, a Europa tenta medidas dissuasórias de natureza comercial, de natureza militar e até de natureza diplomática, tendo conversas com líderes até do próprio partido do Trump, do Partido Republicano, para tentar neutralizar medidas que o Trump possa adotar no Congresso para viabilizar medidas em relação à Groenlândia. E o Trump teria, aliás, um dado importante, dificuldade dentro do próprio país de avançar medidas em relação à Groenlândia, porque ele não tem lá o apoio da opinião pública, ele precisaria de uma autorização do Congresso, que hoje, em tese, ele não tem. E para fechar, eu quero dar minha opinião cristã sobre isso tudo. A minha opinião cristã sobre essa ofensiva é pautada pela minha visão de mundo, que nos conclama a agir com base em amor ao próximo, serviço às pessoas, e é a partir disso que eu entendo que essas crescentes ameaças do Trump contra a Groenlândia e a Europa, dois aliados dos Estados Unidos, não é o caminho correto. Tomar a Groenlândia à força destruiria a ordem e a paz mundial e acabar totalmente com a ideia de regras, leis internacionais, dos quais os Estados Unidos foram os fiadores e os guardiões por tanto tempo. Lembre que aqui no Brasil a gente está lutando por império da lei contra a destruição do império da lei de Alexandre de Moraes. A gente não pode permitir, da mesma forma que existam pessoas acima da lei, nem no Brasil, nem no mundo. É claro que é importante os Estados Unidos estarem armados, terem um grande poderio militar. Essa é a visão conservadora da paz. Se você quer paz, se prepare para a guerra. O problema é quando eles ameaçam usar as suas armas, não para garantir a paz mundial, mas para invadir.
Os Estados Unidos foram fiadores e guardiões por muito tempo dessa paz mundial, sem falar no custo em vidas, dor, sofrimento. Então as consequências para a segurança do mundo inteiro seriam as mais graves possíveis, sem falar na justificativa que isso daria para ditadores e autocratas do mundo inteiro. Se os Estados Unidos faz isso, líderes da Rússia, da China, podem depois invadir Singapura, podem invadir como invadiu a Ucrânia e outros países ao redor, com os mesmos tipos de alegações que Trump faz. Então a filosofia do Trump de que a paz é obtida através da força é sim relevante, mas não pode ser uma paz conquistada à custa de vidas, de novas guerras, do sofrimento sem fim de inocentes, de invasões não legítimas e de arrastar o mundo inteiro para uma terceira guerra mundial. Perfeito, Deltan, obrigado. Chico, eu queria conectar os dois assuntos que nós discutimos hoje no programa, a questão da caminhada do Nicolas e a volta do Trump ao poder nesse segundo mandato, que os cenários políticos ali têm várias semelhanças, né? A questão do 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, os apoiadores do presidente Bolsonaro sendo perseguidos pelo judiciário. Da mesma maneira, o próprio Trump também foi perseguido e vários dos seus assessores chegaram a ser presos. Cito o exemplo aqui do Peter Navarro, que é o seu conselheiro econômico, e o Steve Bannon também, um dos estrategistas da sua primeira campanha. E você vê, o Trump conseguiu voltar à presidência e hoje conseguindo imprimir a sua agenda, né, à frente dos Estados Unidos. Quais lições que acha que a direita brasileira pode extrair dessa experiência do Trump e, né, das semelhanças ali desse processo do presidente americano? É uma comparação que ela é boa de se fazer, mas ao mesmo tempo é um tanto quanto triste para nós, né? Porque o próprio Trump acho que chegou acho que não sei se em off ou se até nas cartas ele não fala disso. Acho que ele fala isso na carta, a primeira carta quando ele manda com as tarifas, ele chega a comentar que tentaram fazer com ele nos Estados Unidos o que fizeram aqui, né, o que estavam fazendo com o Jair Bolsonaro, né? E de fato, né, as diferenças foram que lá nos Estados Unidos alguns apoiadores importantes foram processados, mas não se chegou a inviabilizar, digamos assim, o Donald Trump como um fator político. Talvez pelo tempo das coisas, talvez pela democracia norte-americana, né? Você tem uma separação entre os estados, as coisas não são tão rápidas assim para acontecer. Mas é bom lembrar que durante todo o governo Biden, o Trump sofreu uma série de achaques judiciais em vários sentidos. Teve lá, né, chegou a ser preso para ter a foto dele, ou seja, um processo de humilhação pública ele acabou passando também. O retorno do Trump com o voto, né, e se cercando de pessoas que concordam praticamente em 100% com o que ele tem dito, fez com que boa parte daquilo que um sistema causa para você fazer não é só o freio e contrapeso, né? Para você fazer aquilo que o doutor estava falando com relação ao que a Europa está fazendo. Vamos dar uma enrolada porque daqui a pouco muda, né? Daqui a pouco vai mudar isso, vai mudar aquilo, né? E de fato, quando você está dentro dessa estrutura burocrática, democrática, os avanços são muito pequenos, né? Os avanços estruturais demoram demasiadamente, você precisa de um consertamento de várias pessoas. Isso é muito complicado de você fazer para que as coisas aconteçam no tempo devido, né? E é muito impressionante como o Trump consegue avançar com todas essas pautas. No processo a gente estava até conversando, assim, eu não sei o quanto isso não está assustando até mesmo o próprio eleitor americano, porque do jeito que a coisa vai, se estourar uma guerra meio que de todo mundo contra todo mundo, não vai ser estranho. Então eu não sei também o quanto ele vai conseguir o capital político interno para conseguir fazer o que ele está fazendo. Porque para ele conseguir consolidar tudo isso, ele precisaria ter um poder mais autocrático do que um presidente dos Estados Unidos possui. Embora ele tenha muito poder, ele não detém todo o poder para fazer o que ele está fazendo. E isso talvez exemplifique um pouco, por contraste, o quanto Jair Bolsonaro não conseguiu fazer uma série de coisas, né? Então ele é acusado de tentar fomentar golpes, etc. e tal, mas se a gente não pensar dentro dessa moldura narrativa que foi construída para condenar Jair Bolsonaro, e a gente voltar para uma outra estrutura narrativa que o próprio Bolsonaro tentava colocar, que era o quanto o sistema estaria corrompido, o quanto havia uma série de dúvidas e suspeitas de uma série de aspectos, e como é que dá para tentar resolver isso dentro das tais famosas 4 linhas da Constituição, né? Então dentro desse sistema, dentro da espera, faz isso, faz aquilo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, demonstrou que isso não se levou a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Você vê que aquilo que de certo modo o Bolsonaro não teve talvez a ousadia de fazer, o Alexandre de Moraes faz no STF, que é meio que tanto faz, se a regra era essa ou não era aquela, vai ser feito desse jeito que nós vamos salvar
o sistema como um todo. Então, o que a gente tem visto de demonstração é demonstração que, pela força, você consegue chegar num certo resultado e daí, talvez, depois disso, tentar manter numa reconstrução de estruturas. Como me parece que é o que ele está fazendo com o tal do Conselho da Paz, na tentativa de substituir a própria ONU, nessa forma de reformar as relações bilaterais e multilaterais desde um outro ponto de vista, que não aquele que, de certo modo, e talvez nisso ele tenha razão, mais se aproveitavam dos Estados Unidos em vários sentidos do que os Estados Unidos ganhavam com essa nova ordem mundial. Mas o fato é que não há mais possível comparação entre a capacidade e o poder que o Donald Trump demonstra e consegue agir com aquilo que a direita brasileira conseguiu, né? Acho que a própria caminhada do Nicolas demonstra muito o tamanho da impotência brasileira, né? De certo modo, nós estamos mais próximos daquilo que o primeiro-ministro canadense lembrou no seu discurso hoje, do Václav Havel, o ex-presidente, acho, da República Tcheca, né, da Tchecoslováquia na época, onde ele tinha assim, o poder dos sem poder, né? Então, quer dizer, lembrar de Gandhi, lembrar de Martin Luther King. Nós estamos num outro contexto. Nós estamos a luta da direita brasileira é completamente oposta a essa da direita americana. E os riscos também são diferentes. O risco de se tornar um autocrata, uma coisa meio imperial do Trump, ele é real, né? No Brasil é o risco de ser esmagado, literalmente falando. Então eu acho que, por um lado, a gente tinha uma certa comparação. Hoje eu acho que a comparação já nem faz tanto sentido. Aliás, faz até mais sentido o Trump acabar botando o Lula para sentar do lado dele do que o próprio Jair Bolsonaro, né? Dado que ele foi convidado para participar do tal do Conselho da Paz. Então eu acho que até isso já houve uma ruptura tão grande, né? Acelerou-se tanto o tempo, que talvez até mesmo esse olhar para os Estados Unidos como sendo um parceiro da direita brasileira, talvez já não seja tanto assim. Iane, qual a sua avaliação aí do primeiro ano de mandato do Trump nesse Trump 2.0? Eu acho que ele avançou em bastante coisa que ele prometeu, ele falou que faria e fez, então é nítido, a gente tem que destacar. Né? Tudo que ele falou, ele está fazendo. Muito. E é só um ano, né, de mandato ainda. Então, um dos fatores principais é o uso das tarifas como instrumento geopolítico aí para negociação. Então, não é uma exceção no Brasil, né? Muito foi discutido aqui, inclusive impactou e segue impactando na discussão local. Falam que é culpa do Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, as tarifas, e a gente vê que não, que as tarifas foram aplicadas aí para vários países e ele seguiu nessa estratégia. Outra estratégia é a questão de como ele tem o interesse pessoal de conquistar o Nobel da Paz e como ele agiu, de fato, em inúmeros países que hoje estão aí tomados por ditaduras e por guerras e conflitos terríveis, e ele agiu para tentar negociar a paz, conseguindo sucesso em vários lugares do mundo. Então eu destaco, obviamente, o caso da Venezuela, que é muito gritante para mim essa ação, embora muitos especialistas em direitos internacionais falem aí sobre interferência em soberania e desrespeito ao direito internacional, é nítido como uma captura de um líder num país muito bem sucedido deu um resultado positivo para o país. A gente está falando de pessoas que vivem numa ditadura há 26 anos, pessoas que seguem presas até hoje. A Delcy Rodrigues substitui aí o Maduro com o mesmo perfil, mas o Maduro está capturado graças ao Trump. Então, para mim, esse foi o ponto ápice, assim, o auge da ação do Trump, e também a afronta dele ao direito internacional, como ele questiona não só a ONU, como tudo relacionado ao direito internacional. E a gente volta para a discussão de geopolítica, ali que tem a teoria do realismo, de que de fato o direito internacional ele não tem força o suficiente para garantir os mecanismos de aplicação. E quem ganha é quem é mais forte, não é que eu acredito que esse é o certo. É como é. O Trump tem mais força hoje e ele consegue avançar em algumas saídas que ele desenha ser as mais estratégicas para os Estados Unidos. E aí, só para finalizar, eu vejo que até o Deltan citou ali a questão do império da lei e da importância da gente valorizar a lei, né, que é um problema gigantesco no Brasil. Nos Estados Unidos, a rule of law, que a gente traduz aqui como império da lei, é muito seguida, à risca. Então a gente sabe que há problemas, claro que há, mas as instituições são muito mais sérias do que no Brasil. É uma democracia que existe aí há centenas de anos. E a democracia nos Estados Unidos, eu vejo que ela tem muito mais valor e peso do que o direito internacional. Então, ainda que a gente critique a violação do direito internacional pelo Trump, a gente está falando de uma democracia, de um líder que foi eleito, que até então não teve terceiro mandato. Se tiver, ele deixa de ser democrático. Se ele passar por cima da Suprema Corte, do próprio parlamento, que foi criticado, inclusive, atacou a Venezuela sem pedir para o parlamento. A resposta que ele dá não era necessário nesse caso, era uma operação secreta. Então eu separaria ali em questão interna e externa. É muito diferente de Rússia, que não tem respeito nenhum para as leis internas, não tem eleição, não tem nada.
China, Venezuela e tantas ditaduras. Se ele vir a invadir a Groenlândia, daí, obviamente é um problema. O que eu vejo que ele está fazendo são negociações financeiras, como foi feito com a Alaska lá em 1959. Perfeito. Deltan, obrigado pela sua participação. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, muito boa tua análise, Anne. O que dá para ver é que o Trump ele faz bastante de colocar o bode na sala na negociação, né? Colocar um clima tenso, tensificar o ambiente para depois tirar, para buscar uma solução negociada, mas com a outra pessoa, a pessoa do outro lado vendo, olha, vamos buscar uma solução negociada porque o Trump está cogitando alternativas piores para a gente. E talvez seja o que ele está fazendo também agora em relação à Groenlândia, exatamente. Obrigado, um grande abraço, Anne, Scorsin, Fred e a nossa maravilhosa audiência. Obrigado. Anne, obrigado pela sua participação, prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Fred, sempre um prazer, conte comigo. E amanhã, às 7 da manhã, acompanha o Café com Gazeta, aqui no mesmo bate-horário, bate-local. Não vai nem embora, né? Não, vou pegar uma cama aqui para mim. Isso aí. Francisco Corsim, obrigado pela participação, sempre um prazer tê-lo aqui também. Obrigado, Fred, obrigado, Anne, obrigado, Deltan, a toda a audiência. Até amanhã. Isso aí. E agradecer pela sua companhia aqui no Última Análise. E assine e aproveite uma promoção imperdível da Gazeta do Povo. Você paga somente R$1 pelos 6 primeiros meses. Isso mesmo. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o trabalho da Gazeta do Povo, ter acesso a um conteúdo exclusivo, a um excelente time de colunistas, e-books, cursos. Assine a Gazeta do Povo e contribua com esse trabalho imprescindível jornalístico da Gazeta que há mais de um século atuando no Brasil e defendendo a liberdade, as liberdades individuais dos brasileiros. É um prazer tê-lo aqui conosco sempre. Amanhã estaremos aqui às 19 horas e tem, como a Anne bem lembrou, Café com a Gazeta às 7 horas da manhã, programa Sem Rodeios às 1h30 da tarde e Última Análise às 19 horas. Obrigado e um forte abraço.